Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. História dos mitos e daquilo que influencia os mitos da hipnose. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre hipnose no sentido mágico, no sentido místico, no sentido esotérico. E tem alguma razão de ser, ou pelo menos a origem do mito é um tanto ou quanto clara. Alguns historiadores e mesmo investigadores no campo da hipnose sugerem que aspectos ligados a práticas ritualizadas, à utilização de sugestão, à questão da cura, já existiam ao longo da história da humanidade, desde o tempo dos romanos, egípcios, babilónios. Portanto, quando havia divindades, já havia alguns aspectos relacionados com este termo, com algo de sustentabilidade, com a cura e aquela questão da relação mente-corpo. E com o evoluir, ou quando a medicina estava na sua juventude a evoluir, a surgir e evoluir para aquilo que hoje nós conhecemos, havia práticas de cura que eram práticas nativas, que eram práticas baseadas em rituais, que eram práticas realizadas por sábios, por anciões, por sacerdotes de determinadas comunidades, que geralmente também tinham muito a ver com as práticas de oração, ou mesmo utilização de algumas substâncias que depois mais tarde vieram-se a perceber que eram substâncias psicoativas, no sentido que alteravam, psicodélicas até, que alteravam a percepção das pessoas. Estou, por exemplo, a pensar nos rituais de alguns índios norte-americanos, como, por exemplo, o ayahuasca e outras substâncias psicodélicas que na altura eram utilizadas em rituais. Inclusivamente as práticas mente-corpo e estes rituais antecedem tanto a medicina tradicional como também as práticas de psicoterapia e as práticas psicológicas, obviamente. Portanto, isto aqui antecede. Aliás, viu-se pelas questões de Mesmer e mesmo na utilização de hipnose por parte de James Isdale na Índia, naquilo que era a analgesia hipnótica ou mesmérica, como queiram chamar, nesses períodos de guerra. Aliás, nos países ou nos continentes em que existe uma tradição ou uma filosofia, diria, um pouco mais mística, como a Índia, como antigos países de certas localidades da China, é fácil relacionar estados focados de atenção que alguns consideram como estados alterados de consciência, como sendo um caminho ou como sendo um fim, um propósito para a transcendência da alma, para a comunhão com o Buda, para atingir o Nirvana, para um crescimento e desenvolvimento astral, quase uma comunhão com o universo. Portanto, estados focados de atenção e práticas sugestivas sempre estiveram relacionadas com este contexto. Não é? Embora possam ser consideradas um dos caminhos, não são um fim em si próprio, mas sempre estiveram relacionadas. E porquê é que isto constitui como sendo, na minha opinião e na opinião de vários investigadores, como sendo uma questão mística
ou como sendo uma questão de um mito relacionado com a hipnose. É que a hipnose por si só não é mágico, não tem nada transcendental. Isto é um processo, uma abordagem técnica que é realizada com a conjugação de determinados processos e princípios. Processos esses que estão presentes no ser humano, como o processo da atenção, de concentração, despertar da curiosidade, como a capacidade da pessoa focar-se nas sensações e nos seus sentidos, ou elicitar memórias, ou vivenciar emoções. Portanto, isso aí são capacidades que as pessoas têm, umas naturalmente mais do que outras, mas todos podem ser treinados a experienciar um determinado limite desses processos, e daí que abordagens que fazem uso destes focos possam ser utilizadas. E aqui não estamos apenas a falar de hipnose, estamos a falar, por exemplo, de outras práticas como mindfulness, como outros tipos de meditação, como yoga, ou até mesmo como o EMDR. Portanto, estes são processos técnicos que as pessoas podem aprender a fazer a si mesmos, ou utilizá-las, ou utilizar como abordagens complementares na sua prática clínica. O dizer que este fenómeno de hipnose é um produto de questões místicas, transcendentais e esotéricas, isso é uma falácia. E isso contribui para um mito de que aquilo que as pessoas veem não é natural, é místico, é feitiço, deve ser voodoo ou uma coisa parecida, quando não é isso que está aqui em causa. Há muitos cursos, hoje em dia, que eu devo dizer que são formações leigas, no sentido em que não são dadas por profissionais de saúde com uma investigação fundamentada, que agrupam estes conceitos da transcendência, do esotérico, da glândula pineal, dos toques, e que a pessoa toca aqui no terceiro olho e vai para um campo de transcendência e entra no estado de hipnose, quando não é isto que acontece. Realisticamente, não é assim que a hipnose acontece. Não existe nada de místico nisto. Aliás, como Milton Erickson dizia na sua definição do everyday trance, o transe do dia a dia, eu agora utilizo a palavra transe porque era algo que ele também utilizava, pessoas passam por experiências de uma forma rotina que são semelhantes a fenómenos hipnóticos, que aliás podem ser utilizados como exemplos para explicarem fenómenos hipnóticos e que em contexto clínico são utilizados para, de alguma forma, favorecer as interações e as intervenções terapêuticas. Portanto, nada disto é transcendental, é místico. Isto foi algo que foi inserido não só para cativar determinados lados da sociedade e pessoas à prática ou à utilização, a convencerem-se de alguma coisa relativamente à hipnose, porque não existe fundamento científico para estas afirmações, como também, obviamente, é algo que hoje em dia é utilizado como uma forte crença de manipulação das massas, não é? Porque hoje em dia, com o estado em que a sociedade está e com os problemas que as pessoas têm, com as dificuldades, não é? Inserir-se a crença de que alguma coisa mágica possa ser feita e tem a cura imediata e tem todos os resultados, isso aí é uma forma de manipulação. É uma forma de convencer as pessoas de algo que simplesmente não é real. Algo que não tem qualquer valor científico. Mas, no entanto, continua a ser um mito. E daí que eu junto também a questão do outro mito relacionado que hipnose não faz parte do campo científico.
exatamente pelas razões que eu acabei de enumerar. Claro que a hipnose faz parte do contexto científico. A hipnose foi amplamente estudada em contexto científico, continua a ser estudada em contexto científico, em contexto de investigação, quer nas ciências psicológicas, quer nas ciências médicas. A hipnose continua. Há produção consecutiva de artigos científicos, de manuais técnicos, de meta-análises, de revisões sistemáticas, duvido, acho que ainda nunca vi nenhuma, mas meta-análise sem dúvida. Há congressos e palestras e workshops científicos sobre técnicas de hipnose, assim como existem publicações científicas, journals científicos de hipnose. Portanto, a ideia de que a hipnose não pertence ao campo da ciência e que pertence a este campo do misticismo é exatamente o contrário. A hipnose pertence ao campo científico e foi utilizada por outras pessoas para agregar estas questões científicas, místicas aliás, para chegar a uma outra parte de comercialização, de marketing, de trazer um conjunto de pessoas para depois, obviamente, acabarem por preencher agendas escondidas. E mais não digo. Muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Despeço-me por hoje. Fiquem bem e até uma próxima.